Olá, iniciando mais uma aula aqui. Essa aula, vamos estar abordando aqui um próximo menu, né? Na aula passada, finalizamos aí o menu da página inicial e também já tivemos aí uma prova para poder fixar uma prática sobre esse menu. Qual que foi basicamente a prática que a gente já fez aí? Já utilizamos os recursos de proteção da sua planilha, né, de algumas fórmulas, de algumas células, e também utilizamos bem aí o recurso de formatação condicional. Então, por ser, né, recursos muito utilizados e um pouco complexos, né, de se entender, de se interpretar, gastamos algum tempo nesses dois conteúdos e também já fizemos aí uma prova para poder fixar o conteúdo, ok? Passando aqui para o próximo menu, temos aqui o menu inserir. Nesse menu eu não vou estar perdendo muito tempo aqui nele, porque como eu já havia dito na aula anterior, esse curso, a ideia dele é mostrar o que é usual no Excel e não ficar mostrando um monte de recurso que você não vai conseguir utilizar no seu dia a dia, como a maioria dos cursos fazem, né? Então, esse menu inserir, eu utilizo poucas coisas dele e é exatamente essas poucas coisas que eu vou estar mostrando na aula de hoje. Vamos para a tela? Já na tela aqui do Excel, está selecionado aqui o menu Inserir e aqui do lado esquerdo, na parte superior, já temos aqui os recursos de tabela dinâmica. Eu particularmente não gosto muito de utilizar tabela dinâmica. Mais para frente, quando tivermos montando aqui um modelo real, né, um modelo de planilha, eu vou estar mostrando alguns recursos da tabela dinâmica, só para você decidir se você gosta ou não desse recurso. Eu não gosto de utilizar. Nessa guia aqui, nesse menu inserir, o que eu mais uso, de fato, na verdade, são as ilustrações, né, que você coloca imagens, você consegue selecionar imagens do computador, você consegue pegar formas aqui, colocar essa seta, colocar um quadrado, uma estrela. Para que isso? Geralmente usamos isso aqui na hora de construir botões, menus para navegação na sua planilha. Então, nesse primeiro módulo, eu estou apenas apresentando esses recursos e mais para frente, lá no nosso segundo módulo, que vai ser o módulo aplicar, iremos montar de fato e aí vocês vão ver a utilização desses recursos na prática, tá bom? Mas, no entanto, até o momento é mais apresentação. Então, sim, nesse menu ilustrações, aqui dependendo do seu formato do Excel, ele vai estar num formato diferente, mas no meu Excel aqui ele está dessa forma, certo? Então, utilizo aqui ilustrações, utilizo aqui também para você inserir gráficos, então você, de forma rápida, você pode vir aqui, selecionar, por exemplo, produtos e o valor real, e clicar, por exemplo, aqui no gráfico de coluna. Está aqui, está pronto o seu gráfico, de forma rápida e automática, certo? Lógico que eu também não utilizo muito esse recurso aqui de só selecionar o dado e gerar o gráfico. Eu costumo montar ele passo a passo, até para eu ter um pouco mais de controle sobre as informações que constam no gráfico, certo? Então essa é só uma das formas de utilizar esse recurso. Então, sim, a parte de gráficos e basicamente é isso que eu uso aqui no menu de inserir. Né? Não uso muito mais recursos aqui desse menu, certo? Como tem pouca coisa que utiliza aqui nesse menu, vamos já passar aqui para o menu, no próximo menu, que é o menu layout de página, certo? Esse menu de layout de página eu também utilizo poucos recursos, né? Como eu havia dito,
Usa-se bastante recursos no decorrer da montagem das suas planilhas, porém muito dos mesmos, né? Você acaba utilizando muito as mesmas coisas no dia a dia. Então, esses outros recursos você acaba praticamente não utilizando. Então, não vamos estar perdendo muito tempo aqui abordando cada uma dessas ferramentas, porque eu realmente não utilizo no meu dia e também não faz falta para mim como profissional da análise de dados. Então aqui no menu layout de página eu tenho aqui temas, você pode mudar aqui, mas eu também não utilizo. Eu tenho aqui as margens, que você consegue configurar a sua página de impressão, né? Como que vai ficar a sua página de impressão. Então tem o normal, a larga, a estreita e as margens personalizadas. Eu tenho a orientação de página, caso você queira imprimir ela de formato A4 retrato ou A4 paisagem, que é o formato deitado. Você consegue ver aqui na ilustração aqui da folha. Esse tamanho aqui também, se é para caso você não esteja utilizando uma folha A4, esteja utilizando um outro formato de papel, por exemplo o A3, que acaba sendo maior do que o A4. Tem o ofício, que é um pouco maior na borda, certo? E outros formatos aqui, mas por padrão a gente acaba utilizando aí o A4. Área da impressão. A área da impressão nada mais é do que você escolher o que vai sair na impressão e o que não vai. Esse menu aqui, eu não utilizo esse recurso aqui. Eu costumo usar ele em outro lugar. Eu vou estar mostrando agora para vocês aí onde eu utilizo esse recurso, certo? Aqui tem um negócio bem interessante, que é esse imprimir títulos. O que é esse imprimir títulos? Vou aqui, por exemplo, na minha lista completa aqui. Você está vendo que eu tenho aqui um menu, né? Eu tenho os títulos aqui das minhas colunas, certo? O que acontece se eu imprimir aqui? Caso eu imprima, deixa eu só... Lembra aquele botão ali de definir a área de impressão? Então, eu não uso ali. Eu faço aqui embaixo, ó, na parte direita do lado, na parte inferior, eu tenho aqui 3 opções. Eu tenho essa opção, que é a visão do Excel. Eu tenho essa opção, que é a visão da folha A4, como que a sua folha está saindo na impressão, certo? Você pode segurar Ctrl e rolar o scroll do mouse que você consegue ver como que está saindo aí a grade mesmo de impressão. Cada folha está saindo nesse formato aqui, ó. E também tem a opção de você definir a área de impressão de forma manual. Então, como que funciona isso? Tá vendo aqui que você tem linhas azuis, pontilhadas azuis? Então, isso aqui é a delimitação da impressão das páginas. Então, aonde que começa e termina a página 1? Exatamente aqui, nessa linha pontilhada azul. Então, qual que é a próxima página? Lembrando que para a impressão, conta de cima para baixo, e quando chega no final da lista, ela vai para a direita e faz o mesmo movimento de cima para baixo. Então sabemos aqui que temos, ó, se você olhar aqui para frente, no último quadrante, sabemos que nesse formato desconfigurado que está aqui, essa minha lista, para o último, vai sair em 51 páginas. Por que isso? Porque está desconfigurado, né? Então, é aqui que entra a mágica de você saber o que está sendo impresso e como está sendo impresso. Lógico, para evitar desperdício, né? Você de repente apertar só para imprimir aí, sai 51 páginas de forma desconfigurada, de forma que não vai servir às vezes nem para rascunho, né? E a gente sabe que o custo de impressão acaba sendo muito alto aí, dependendo da quantidade de folhas. Então, como que eu resolvo isso? Tá vendo as minhas linhas pontilhadas? Lógico que, pela quantidade de informações, a visualização da impressão, nesse caso, não vai ficar legal. Por quê? Porque isso daqui ela é uma base. Ela não é um dash que eu possa imprimir, certo? Mas só para mostrar o exemplo aqui, acaba que dá para eu utilizar a minha base.
Então, como que eu redimensiono o tamanho da minha página 1, por exemplo? Qual que é a ideia que eu quero passar aqui? Eu quero passar com que pelo menos esses dados aqui, ó, todos eles estejam na página inteira. Então, todos os dados da minha tabela, aqui de lançamento até ano, eu quero que esteja na página 1. Páginas para baixo, vamos ver quantas vão dar. Até agora a gente está com 54 páginas, né? Então, como que eu faço isso? Tá vendo que o mouse, quando você está com ele aqui, ó, ele está aparecendo uma cruz branca. Quando você posiciona ele em cima dessa linha pontilhada, tá vendo que ela vira duas setas pretas, uma para a esquerda e outra para a direita? Então, exatamente quando isso acontecer, você vai clicar com o botão direito do seu mouse, esquerdo, e vai arrastar até onde você quer que seja a delimitação da sua página 1. Vamos lá? Então, vamos lá como é que ficou. Tá vendo? Página 1. Se você diminui o zoom, você consegue fazer a mesma coisa lá. Tá vendo que a visualização não ficou legal? Pela quantidade de informações e por se tratar de uma base, né? Mas somente para o exemplo, a gente acabou de diminuir aí de 54 páginas, só fazendo isso, hein? De 54 páginas, a gente acabou de diminuir aqui para 8 páginas, certo? Lógico, repetindo mais uma vez, que não com a visualização muito eficaz. Porém, a gente já diminuiu. Então, ao apertar Ctrl P, você vai ver que a visualização não está legal, mas já diminuiu, já não são mais 54 páginas. E o que eu quero mostrar aqui com esse recurso aqui de impressão de títulos? Vamos chegar lá. Tá vendo que quando você tem página 1, vou até dar um zoom aqui, na página 1 você tem os títulos ali das colunas, né? Rola para baixo uma, vou diminuir o zoom aqui, porque esse aqui ainda é a primeira página. Aqui. Então, tá vendo que está de verde ali os menus. Os títulos, desculpa. Quando você rola para baixo, tá vendo que nas demais páginas o título não aparece? Então você acaba se perdendo de repente aí com que informação, qual a informação que você está vendo. Então é nessa hora que entra a impressão de títulos. E isso aqui não vai funcionar somente para a primeira linha, pode funcionar para quantas você precisar. Então, clicando aqui ó, nesse recurso de imprimir títulos, vai abrir essa caixa de diálogo e você vai perguntar aqui para você, ó, área da impressão. Tá vendo que tem uma setinha? Essa setinha, sempre que você vê ela, significa o intervalo que você vai selecionar, certo? Então, qual que é a área da impressão? Aqui você vai selecionar todo o seu documento que você quer imprimir. Então, onde você vai? Na A1, aperta Ctrl Shift para frente e para baixo. Beleza, selecionei todos os dados. Dou Enter. E aqui, ó, linhas a repetir na parte superior. Então, isso aqui eu quero perguntando quais linhas da parte superior que você quer que repita nas outras páginas na hora de imprimir. Então, o que a gente faz? Clica aqui. Vou clicar aqui só para a gente ir lá, Ctrl para cima, para a gente ir lá para a primeira linha. E vou clicar aqui na linha 1. Clicando na linha 1 e dando Enter, todas as outras páginas vão imprimir os meus títulos das colunas. Aqui também funciona para as colunas, caso você tenha alguma coisa do lado esquerdo que você precisa repetir. Mas até hoje eu não encontrei nenhum exemplo assim para poder utilizar isso. A configuração que eu uso muito é essa de reimprimir nas próximas páginas apenas a parte superior da folha, que pode ser uma apresentação do conteúdo, pode ser o título de um treinamento ou até mesmo os menus aí, os títulos aí das colunas da sua planilha. Então, beleza, coloco OK. Quando eu aperto agora o Ctrl P, veja o que vai acontecer. Beleza, na primeira página ali a gente tem o título, até pintado de uma cor diferente para a gente conseguir enxergar ele. Quando eu rolo para a segunda página, olha o que aconteceu. Os meus títulos ainda estão ali. Terceira, quarta, quinta, sexta e por aí vai, todas com os meus títulos congelados lá em cima. Caso você queira fazer frente e verso, aqui já é a configuração de impressão, simples, né? Você pode vir aqui
e mudar as configurações aqui da página, colocar frente e verso e por aí vai. Outras opções de impressão. Mas esse recurso ele é muito bom na hora de você de repente imprimir uma lista que você vai precisar aí conferir depois, né? E você tem aí os seus títulos das colunas para se orientar, ok? Nesse menu layout de página, basicamente eu uso isso aqui nessa parte de apresentação, né? Aqui também eu gosto de usar essa parte aqui, ó, de alinhar, de alinhamento. Tá vendo que tem alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, alinhar a parte superior. Isso daqui é quando você coloca os seus objetos, certo? Vamos supor que você vai ter aqui, ó, lembra lá no menu inserir? Você vai inserir tipo quadrado. Vou inserir aqui, ó, quadrado aqui. Aí eu vou dar um Ctrl C, né? Segurar Ctrl, tá vendo? Quando você segura Ctrl em um objeto e posiciona o mouse, tá vendo que fica um mais? Clica e segura, você duplica ele. Se você tem dois, você vai selecionar os dois. Como que seleciona dois objetos? Seleciona o primeiro, segura o Ctrl, seleciona o segundo. Puxando para baixo, eu vou duplicar os dois. Ah, quero duplicar os quatro. Os quatro. Ctrl, segura, segura, segura. Segura Ctrl, dupliquei os quatro. Então, você consegue aí fazer um exponencial aí de cópias, né? Para você não ficar tendo que selecionar e tentar acertar o tamanho exato que você tinha feito antes aí do quadrado. Onde que entra aquela parte do layout de página, do alinhamento? Aqui não está funcionando, tá vendo? Mas quando eu seleciono aqui os quadrados, ele aparece. Por quê? Ele é um recurso para você justamente alinhar os seus objetos, alinhar as suas formas. Tem outros aqui que a gente vai explorar muito mais na montagem do dashboard, que é esse agrupar, esse girar. E aí tem como a gente fazer várias coisas aqui. Mas, por exemplo, está vendo que você tem vários quadrados de forma desalinhada? Então, como que você pode fazer para alinhar tudo na parte superior aqui, ó? Então, você vai selecionar o primeiro, segurar Ctrl, selecionar os demais, da linha de cima. Então, você consegue colocar ele mais na frente. Vamos supor que você tem esses objetos aqui, ó. Vou pintar esses quadrados em formato aqui, ó. Vou pintar eles aqui de laranja. Vou pintar eles aqui de laranja. Tá vendo que um sobrepõe o outro? Então, se você seleciona, por exemplo, os de cima, os azuis, e você vem lá em layout da página e coloca avançar, você coloca aqui avançar para frente ou trazer para frente. Então aqui o avançar, qual que é a diferença do avançar e do trazer? O trazer, você traz apenas uma camada. O que significa isso? Vamos supor que você tinha outros objetos aí atrás. Então cada objeto ele está numa camada diferente. Então aqui existem só duas camadas. O laranja está na primeira camada, tanto é que ele está por cima dos azuis. Os azuis estão na camada de baixo. E na visualização eles acabam ficando embaixo dos laranjas. Então, se eu só avanço uma vez, ele avança uma camada. Tá vendo? Se eu avanço mais uma, ele avança outra camada, certo? Recuar é o mesmo, só que fazendo o inverso, ok? Tomando aqui, então, esse é o recurso de avançar ou recuar, certo? Para a gente usar, para usarmos ali o recurso de alinhamento, por exemplo, eu quero alinhar a linha superior. Então eu seleciono o primeiro. Por que eu seleciono o primeiro? Porque o primeiro aqui ele vai servir como orientação para os demais. Então os demais vão assumir exatamente essa altura aqui do primeiro quadrado. Selecionei aqui, venho em alinhar, alinhar parte superior, que é o que eu quero. Se eu quisesse alinhar à esquerda, fazer outros movimentos, era só escolher a opção que seria para fazer o movimento. Então, alinhar a parte superior, está aqui alinhado. Fazer o mesmo aqui embaixo, ou fazer o inverso, que, por exemplo, eu quero descer, eu quero alinhar na parte de baixo, então eu vou escolher o que está mais baixo deles
e alinhar na parte inferior. Vamos supor que eu quero agrupar. O que é um agrupamento? Seleciono todos esses. Então, vou agrupar aqui é você juntar vários objetos como se fosse um. Então, esses 4 quadrados aqui, eu vou juntar eles como se fosse apenas um objeto. Agora, quando eu precisar mover, eu alinhei eles e agrupei. Agora eu movo todo o grupo de quadrados, e não apenas somente um. Isso é muito bom também para você alinhar os seus botões de navegação, né, com hiperlinks e etc. Agrupar eles para que eles sempre fiquem de forma alinhada. Então, tá vendo? Esse aqui que está agrupado, eu estou mexendo todos eles. Esse que não está agrupado, ó, eu tenho que mexer um por um. Então, isso acaba sendo muito bom na hora de você montar o seu dashboard. Bom, vimos aqui nessa aula dois menus. O menu inserir e o menu layout da página. Porque são 2 menus que acabam tendo poucos recursos que eu utilizo bastante no meu dia a dia. Apresentei para vocês os que eu mais utilizo e mais para frente vamos estar explorando muito mais esses recursos quando estivermos de fato montando os nossos dashboards, trabalhando com as nossas bases e por aí vai, ok? É isso aí, galera. Até a próxima.